Olá, amigos. Graça e paz a todos. Então, sem muitas delongas, vamos direto ao assunto. Esse vai ser um vídeo breve. Em Mateus 24, 34, está escrito assim: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Vamos comentar um pouco sobre este versículo. Então, primeiramente, vamos entender o que significa esta palavra, a palavra esta. Vamos ver a definição da palavra esta. Vamos à definição. Esta é um pronome demonstrativo usado para indicar que algo ou alguém está perto da pessoa que fala, para se referir ao tempo presente ou para se fazer menção a um termo que ainda será citado no texto. Estão vendo aí? Esse pronome ele indica a posição de um objeto ou a posição de um substantivo em relação à pessoa que fala. Então esse pronome ele serve para isso. E ele serve também para fazer menção a um termo que ao tempo presente. Ele se refere ao tempo presente. Então esse pronome é o pronome demonstrativo usado para indicar que algo ou alguém está perto da pessoa que fala. Certo? Então, tendo isso em mente, agora vamos voltar para Mateus, capítulo 24 e o versículo 34. Vamos reler o versículo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Bom, nós sabemos que o emissor dessa fala, o falante aqui, é Jesus. Então você que está acompanhando o vídeo, nós acabamos de ver que este pronome esta, ele se refere a algo próximo do falante. Ele se refere a algo ou a uma pessoa que esteja próximo do emissor da fala. Então, o que está sendo levado em questão aqui? Qual é a coisa ou algo que está sendo citado aqui? A palavra geração. Então, a palavra geração é o substantivo que está sendo levado em questão aqui. Então, esse pronome, ele está indicando a proximidade dessa geração em relação a quem fala. Então, agora a pergunta que eu faço a vocês a pergunta que eu faço. A geração aqui, que no caso seria o objeto ou algo em questão, esse objeto, ele está próximo, ele está mais próximo do primeiro século ou está mais próximo do século 21? Essa geração aqui. Ora, essa geração aqui é a geração do primeiro século. Então, a geração aqui, que seria o objeto em questão, qual era a geração mais próxima da pessoa que fala? Qual era a geração mais próxima em relação a quem está falando? A geração aqui seria a nossa geração do século 21 ou a geração do primeiro século ao qual Jesus está vivendo, uma vez que ele é o emissor dessa fala? Ora, é a geração do primeiro século. Então, este pronome, ele está se referindo à geração da qual Jesus e os apóstolos estão vivendo. Por quê? Porque ele usou o pronome esta. E como vocês nós acabamos de ver, esse pronome, ele indica a posição de algo em relação a quem fala. Então, esta geração, ela está mais próxima de Jesus do que a nossa. A nossa geração está a 2000 anos de distância, ao passo que esta estava bem mais próxima de Jesus, ou seja, era a geração
a qual ele e os apóstolos estavam vivendo. É essa a definição desse pronome. Então, esse pronome, ele está se referindo à geração da qual Jesus e os apóstolos estão vivendo. Por quê? Porque é necessário que se entenda o seguinte: para que nós possamos determinar qual era a geração de fato, nós devemos determinar primeiramente qual foi o tempo em que essa fala foi reproduzida. Nós sabemos que essa fala, ela foi reproduzida lá no primeiro século da era cristã. Então, esta geração jamais poderia ser a nossa, uma vez que o pronome aqui é o pronome esta, né? Esse pronome ele está indicando a posição dessa geração em relação a quem fala. Então, se quem está falando isso aqui é Jesus, então Jesus ele falou isso aqui há 2000 anos. Então, a geração aqui é a geração da qual ele e os apóstolos estavam vivendo, né? A geração de 2000 anos atrás. Tá certo? Para que isso aqui pudesse fazer parte da nossa geração, isso aqui teria que ter sido escrito mais ou menos há 100 anos. Vamos supor, se isso aqui fosse escrito há 100 anos atrás, estaria dentro da nossa geração, né? Há 50, há 80 anos atrás, isso aqui estaria dentro da nossa geração. Agora, passou de 100, 200 anos, 300 anos, isso aqui já perde o efeito. Já não é mais a nossa geração. Agora, você imagina uma diferença de 20 séculos, uma diferença de 2000 anos. Quantas gerações não passaram ao longo desse tempo? Tá certo, amigos? Então, esse foi o vídeo, tá certo? Então vocês entenderam a importância de se conhecer a classe gramatical das palavras? Então nós vimos aqui que o pronome esta, ele é um pronome que indica a posição do objeto em relação a quem fala. Por exemplo, eu estou com esse objeto, isso aqui é uma caneta. Sou eu quem estou falando. Então quando o objeto está próximo a mim, que sou o emissor da fala, o pronome que eu uso é esta caneta. Por quê? Porque esse objeto está próximo a quem fala. Agora, se esse objeto estivesse longe de quem fala, eu não poderia usar o pronome esta. Eu teria que usar o pronome aquele ou aquela. Por exemplo, se eu falar pegue aquela caneta, eu estou dizendo que o objeto a qual eu me refiro está longe do emissor da fala. É o mesmo que acontece em Mateus 24, 34. Então, quando Jesus usa esta geração, a geração que é considerada em questão é a geração em relação a quem fala. É a geração próxima do emissor da fala. Não é uma geração de 2000 anos depois. Porque se fosse uma geração da além de 2000 anos, o pronome usado ali não seria esta, mas sim seria aquela. Então Jesus ele usou o pronome esta. O pronome esta indica que algo está próximo do emissor da fala. E o emissor da fala é Jesus. Então a geração que é levada em questão é a geração mais próxima de Jesus. Qual que era? A geração em que ele e os apóstolos estavam vivendo. A geração do primeiro século da era cristã. A geração de 2000 anos atrás. Então, esta é a exegese de Mateus 24, 34, que os líderes religiosos jamais fazem questão de abordar da forma como eu estou abordando aqui. Certo? Então, esse é o vídeo. Se vocês gostaram, curta, compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.